Hoje pela manhã, estava pensando nesse negócio de arrumar a vida, sabe? Que é a mensagem que eu vou apresentar para os irmãos hoje, arrumar a vida. Eu quero dizer para vocês que eu estou subindo aqui hoje no púlpito. Eu sondei o meu coração à luz daquilo que eu vou pregar aos irmãos. E eu quero que vocês saibam que eu estou comprometido em viver tudo isso que eu estou falando aqui. E aqui uma pergunta que eu fiz para mim e quero fazer para você aqui hoje. Como está a sua vida? O que é que não está bem na sua vida? O que eu compreendo, irmãos, que nós estamos vivendo esta época, e Deus tem me falado comigo, é tempo de análise, é tempo de reflexão, e eu vejo isso na palavra de Deus de maneira muito clara. Por exemplo, o texto de Ageu, no capítulo 1, no versículo 5, o próprio Deus está dizendo assim: veja aonde os seus caminhos os levaram. Esse é um momento muito importante. Deus propõe a mim e a você uma análise. Deus propõe uma reflexão. Deus propõe que olhemos para a vida em retrospectiva. E eu estou falando demais essa palavra em retrospectiva na nossa igreja nesses últimos anos. Deus propõe que nós paramos e olhamos e vejamos para onde as nossas escolhas, para onde as nossas decisões, para onde as nossas tomadas de posições têm nos levado. Ele, nesse texto de Ageu, é muito claro: veja aonde os seus caminhos os levaram. E a implicação, ela é muito clara nesta frase, para que nós pensemos sobre ela. Suas decisões de hoje determinarão seu estado de amanhã. As decisões que nós tomamos hoje vai determinar o nosso estado amanhã. Por favor, eu e você temos que levar isto a sério, porque nós estamos entrando o ano, saindo o ano, e talvez nós não estejamos pensando que a vida passa rápido, que a vida é frágil, que a vida é curta, mas que ela não precisa de maneira nenhuma ser pequena. Então eu peço para Deus sondar o nosso coração, eu peço para que Deus sonde o nosso interior. Sua decisão de hoje determinará seu estado no amanhã. E uma coisa é certa: nós precisamos efetuar mudanças para avançar. Eu preciso, você precisa, nós precisamos. E eu creio, irmãos, particularmente, que Deus nos trouxe hoje aqui para nós celebrarmos coisas boas que Deus tem feito na nossa vida. Coisas boas que talvez nós não estejamos vendo. A incredulidade vai colocar os nossos olhos para ver só aquelas coisas negativas e ruins. Mas tem tanta coisa linda que Ele está fazendo, que talvez você não está vendo ainda, mas vai ver. Deus vai derramar bênçãos sem medidas, acredita. Palavras proféticas do Senhor para a sua vida. Então Deus te trouxe aqui para celebrar, mas Deus te trouxe também aqui para fazer uma autoavaliação. Deus te trouxe aqui para dar a cada um de nós a oportunidade de darmos um basta nas questões que hoje estão nos travando, questões que estão nos impedindo de avançarmos para um destino maior, para algo glorioso que Deus tem reservado para nós. Como Jeremias 29:11 é muito claro: tentar avançar sem consertar o que está quebrado, meus irmãos, é escolher problemas, é definir prejuízos no futuro. Hoje é tempo de nós arrumarmos a nossa vida. Hoje é tempo de nós arrumarmos a nossa casa, os negócios e os relacionamentos. Mais do que nunca, Deus nos chama a colocar a nossa vida em ordem. Então nós precisamos dar um basta à nossa procrastinação. Por isso nós temos que avaliar as resoluções que nós estamos tomando hoje. Quais resoluções você precisa tomar neste culto, nesse instante? Qual é as decisões que você tem que fazer? Quais decisões que você tem que tomar nesta semana? Quais decisões que Deus quer que você tome nesse mês? Quais decisões que Deus quer que você tome hoje? E no próximo culto, eu quero trazer algumas ações que vão viabilizar para que eu e você arrumemos a nossa vida cheia da bênção de Deus. Em primeiro lugar, para arrumar a vida e avançar, não tenha nenhuma pendência com Deus. Irmãos e irmãs, eu creio, eu tenho certeza que o Espírito Santo está nos falando nesse instante. O segredo da vida é ter paz com Deus.
Não é ter paz necessariamente com todas as pessoas, como nós vamos ver daqui um pouco mais. Mas temos que ter paz com Deus. E por isso essa é uma pergunta imprescindível. Você está em paz com Deus? Uma vida que não começa com paz com Deus, não tem como existir ordem. Deus precisa estar no centro de tudo. Nós precisamos ter Deus como o nosso ponto de convergência. E eu creio que a experiência do rei Davi, do salmista Davi, é um modelo para nós. No Salmo 32, do versículo 5, nós lemos Davi falando, finalmente, diz ele: eu confessei a ti todos os meus pecados, eu não escondi mais a minha culpa. Disse comigo: confessarei ao Senhor a minha rebeldia, e tu perdoaste toda a minha culpa. Olhe para esse Salmo 32 no versículo 5. Veja, irmãos, que esse texto fala de pecados. Segundo, ele fala de rebeldia. Terceiro, ele fala de culpa. Pecados aqui se refere às nossas falhas que nós cometemos devido à nossa natureza humana. Refere-se talvez à nossa precipitação. Refere-se talvez àqueles momentos de ira que nós temos. Talvez à nossa falta de domínio próprio. Isso fala dos pecados que a nossa natureza humana, que nós enfrentamos enquanto nós estamos aqui neste mundo, e que o sangue de Jesus nos purifica deste pecado. Em segundo lugar, o texto fala da nossa rebeldia. O que são essas rebeldias? São aquelas áreas que, por desobediência voluntária, nós mantemos em nossa vida. Talvez para algumas pessoas se refere a hábitos condenáveis, talvez relacionamentos condenáveis, talvez envolvimentos promíscuos, ganância, calúnia, mesquinhez. Fala dessa rebeldia. E aqui, meus irmãos, o texto aponta o caminho da cura. O caminho da cura, tanto para o pecado como para a rebeldia, é um só: é confissão a Deus. É o nosso arrependimento que põe fim à nossa culpa gerada pelo pecado, pela rebeldia. E como nós vemos nesse texto, nós vemos que a confissão do nosso pecado, da nossa rebeldia, traz o perdão de Deus, que trata a nossa culpa, esse sentimento de culpa. Deus hoje nos chama, meus irmãos, para nos apropriarmos do seu perdão glorioso. Veja como é primária a necessidade da nossa confissão a Deus. Em Atos, no capítulo 3, no versículo 19, no versículo 20, nós lemos o próprio apóstolo falando: arrependam-se, pois, e volte-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Agora veja o verso 20: para que venham tempos de descanso da parte do Senhor. Olhe para esse texto com a atenção que o Espírito Santo nos chama. Veja que o texto fala claramente de arrependimento. Veja que esse arrependimento começa com confissão. Perceba no texto que sem a confissão, como produto do arrependimento, os nossos pecados não são cancelados, mesmo eles já tendo sido perdoados na cruz. Mas eles não são cancelados. Veja que o texto refere a tempos de descanso da parte do Senhor. Mas também percebo, irmãos, que esse tempo de descanso não virá sem a confissão como produto do arrependimento. Eu alerto você: o pecado cansa, irmãos. O pecado cansa. O nosso corpo e a nossa alma, eles precisam de descanso. E só é possível se houver arrependimento e confissão de pecado, para que essa culpa seja tratada e para que os tempos de descanso, como diz o texto, sejam instalados na nossa vida. De refrigérios venham sobre a nossa vida. E é por isso, irmãos, que Jesus, em Mateus, no capítulo 11, no versículo 29, é muito claro. Ele diz: aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Quando nós vamos a Ele, quando nós tratamos as nossas pendências. O seu corpo, irmão e irmã, e sua alma precisam de descanso espiritual. E Deus hoje está nos chamando para esse descanso. Por favor, escute a voz de Deus. Deus está falando com muita clareza qual é a pendência que tem no seu coração entre você e Deus. Eu não posso saber dessa pendência. Não tem como eu adivinhar essa pendência. Mas Deus sabe, Deus vê você quando mais ninguém vê. Quando você está sozinho, Deus ainda vê. Na sua madrugada, Deus ainda vê.
No secreto do seu quarto, Deus te vê. Jesus mesmo declarou isso. E aqui, irmãos, se nós queremos finalizar bem esse ano, recomeçando, para avançar na vida, para usufruirmos dessa vida de oportunidades que Deus tem dado, como nós temos visto na série de mensagem anterior, e também da vida abençoada que temos terminado de pregar, nós temos que resolver nossas pendências com Deus. Já aqui vai um alerta, eu vejo aqui uma palavra específica de Deus para esse momento. Ou você para com o pecado oculto, ou ele vai parar com você. Talvez você esteja me achando muito duro, mas, irmão, em nome do Senhor Jesus, eu preciso falar essas palavras. Eu não estou dando um dedo na sua direção, eu estou com 3 na minha direção. Eu e você não podemos ter nenhuma pendência perante Deus. Não pode haver nada secreto entre eu e Deus, Ele sabe. Mas quando eu tento esconder, quando eu mantenho algo, uma pendência entre eu e Deus, está claro o que o Espírito Santo está falando. Ou você para com o pecado oculto, ou ele vai parar com você. Qual é o seu pecado oculto? Hoje Deus está lhe mostrando que existe em sua vida uma área de rebeldia. Você sabe que não é essa direção, que não é essa postura, mas você mantém. Será que essa insatisfação, essa falta de paz, não é culpa pelos pecados ocultos, rebeldia do seu coração? Talvez sua pendência com Deus seja uma ofensa cometida a uma determinada pessoa. Deus te chama para colocar em ordem esta pendência. Deus pede confissão, Deus pede arrependimento, Deus pede conserto com essa pessoa que talvez você feriu, ou está ferida com você. Talvez sua pendência com Deus seja uma ofensa sofrida. Quem sabe sua pendência seja uma ofensa feita a uma determinada pessoa que você ofendeu. Deus exige reconhecimento de pecado. Deus exige pedido de perdão. Deus exige reparação da nossa parte. Por isso, preste atenção a esta verdade. O perdão não faz com que a outra pessoa esteja certa, mas faz com que você esteja livre para viver abundantemente, sendo abençoado, guardado pelo poder de Deus. Talvez você tenha ficado escravo, tem uma pendência na tua vida. Aquela pessoa, eu não engulo, essa eu não engulo. Olha, se você não perdoar, você vai ficar preso. Ninguém voa com correntes amarradas no pé. Ninguém corre com correntes amarradas nos pés. Se há uma pendência na sua vida, se você quer avançar para a vitória, para a bênção de Deus na sua vida, pois então não deixe nenhuma pendência. Quando você está perdoando uma pessoa, você não está dizendo assim que ela estava correta. Você está simplesmente dizendo, eu quero ficar livre. Pode ter certeza, perdoa, irmão. Fique livre. Não significa que eles estão certos, mas significa que você confia num Deus que cuida de você, que defende você, que protege você e que está cuidando dele. Você está livre. Perdão não faz com que a outra pessoa esteja certa, mas que você esteja livre. Em segundo lugar, para arrumar a vida e avançar, confesse teus pecados para alguém da sua confiança espiritual. Eu quero que vocês entendam isso daqui, irmãos, é muito importante, porque eu não quero também que ninguém saia daqui desta manhã entendendo de outra forma, ou então fazendo desdobramentos que será prejudicial à sua vida. Existem pecados, irmãos, que basta falar com Deus. São aqueles erros que só Deus tem competência de escutar, só Deus tem competência de ouvir e nos perdoar. Nenhum outro ser humano tem. Mas existem pecados, irmãos, que nós precisamos da ajuda de outras pessoas. Esses pecados podem ser hábitos ruins. Pode ser um erro que repetimos tantas vezes que nós precisamos abrir para mais uma pessoa da nossa confiança, para que essa pessoa nos ajude a receber cura. A Bíblia é muito clara em Tiago, no capítulo 5, no versículo 16. Confessem os seus pecados uns aos outros e orem um pelos outros para serem curados. Vocês têm percebido que eu ando antes do culto e muitas vezes eu estou com um azeite na mão? Porque eu entendo que o que Jesus prescreveu na palavra funciona. Está alguém doente, unja com óleo, impõe as mãos, a oração da fé salva o enfermo. Eu creio na cura, eu creio. Ungi pessoas, orei por pessoas hoje e creio que Jesus está curando. E eu estou esperando a resposta do milagre. Você está esperando comigo? Diga aí um amém.
Eu creio nisso. E esse texto aqui está falando claramente: confessem os seus pecados uns aos outros e orem um pelos outros para serem curados. Primeiramente, veja que o pecado, ele precisa de perdão. E isso só Deus é que pode fazer. Só Deus é que pode perdoar pecados. O perdão de Deus acontece em um só ato, através da confissão feita a Deus em oração. Mas o pecado, irmãos, é preciso que nós compreendamos, ele gera males em nós, ele traz consequências sobre nós. E a cura desses males gerados pelo pecado acontece dentro de um processo, sendo necessário a ajuda de pessoas que nós confiamos espiritualmente. É por isso que é muito importante a igreja, um corpo, onde a gente se conhece, onde a gente se relaciona. Por isso o texto afirma: confesse os seus pecados uns aos outros e orem um pelos outros para serem curados. Aqui o texto fala de arrependimento, mais confissão, mais ajuda. Então tem pecados que nós confessamos para Deus, Ele perdoa. Mas tem pecados que trazem consequências sobre nossa vida, que nós vamos precisar, além do perdão de Deus, da cura daqueles males. Então guarde isto: quando nos arrependemos, nós somos perdoados, mas quando nós confessamos, somos curados. Quando nós abrimos, então, determinada situação da nossa vida com alguém da nossa confiança, vou repetir de novo: alguém da nossa confiança, alguém que nós confiamos, não é alguém que apareceu ontem à tarde na nossa vida, mas alguém com quem nós estamos andando na fé cristã. Então, essa confissão gera cura. Qual confissão Deus está mostrando que você deve fazer? Às vezes muitas pessoas dizem: mas eu não quero ficar conversando com os irmãos, não quero falar da minha fraqueza. Irmão, se você não criar um grupo de pessoas íntimas, que você pode abrir seu coração, você vai ficar perdido. Se você pensa que você vai ter um monte de amigo, não tem. Não tem um monte de amigo. Você quer ver os teus amigos? Quando a coisa fica feia para o teu lado, quantos aparecem? Diminui bastante. Mas não é quando fica difícil que a gente vê amigos. Você quer ver quando você vê amigo? Aqueles que se alegram com a sua alegria. Quantos aparecem? Não precisa dizer quantos. Mas você poderia contar na palma das tuas mãos quantas pessoas que você tem, que você sabe, que a qualquer momento, a qualquer instante, você poderia contar com aquelas pessoas que elas não lhe julgariam, que elas não virariam as costas para você, se conhecesse o que está dentro do seu coração. Por isso o diabo não quer que você esteja em trio de parceria, não quer que você tenha relação na igreja, quer que você fique distante. É mais fácil vir aqui na igreja, aqui, uma outra lá, no outro lá, numa churrascada. Churrasco não exige cumplicidade, só existe bom gosto para carne e dinheiro. Para você comer carne e dar risada com todo mundo, você pode fazer com qualquer um, mas para você abrir a vida com coisas que você precisa, você tem que ter um compromisso espiritual, você tem que ter companhia, você tem que ter relacionamento. Adquirir confiança para que em determinados momentos, quando você precisar abrir com alguém da sua confiança, algo que Deus está te pedindo porque precisa de cura, você vai ter. Então você quer arrumar a vida para vencer, nós temos que então tratar nossas pendências com Deus, e nós temos também que fortalecer de tal maneira que nós tratemos áreas da nossa vida que precisam de cura. Em terceiro lugar, para arrumar a vida e avançar, cumpra os seus votos espirituais. Que eu vejo, meus irmãos, muitos problemas na igreja, por nós membros, por nós da igreja, e vocês que estão chegando precisam saber disso, por fazer votos a Deus e não cumprir votos a Deus. O que são votos espirituais? Votos são promessas feitas a Deus. Esses votos geralmente são feitos em tempos de aflição. São pessoas que estão passando por um momento e fazem uma promessa: Senhor Deus, se o Senhor fizer isso, eu vou fazer aquilo outro. E depois que passa, diz: Senhor, o Senhor não levou a sério aquilo lá não, né? É que eu estava apavorado naquele dia, então o Senhor desconsidera aquilo lá, viu, Senhor? O Senhor sabe que a gente, quando está com a cabeça quente, a gente fala cada coisa, promete certas coisas, mas esse é um perigo. Você percebe esse momento? Você prometeu algo para Deus e você não cumpriu? Não precisa ser uma coisa muito grave, mas você prometeu: vou contar esse testemunho. Ah, não,
eu vou ter que dar meu testemunho. Senhor, se o Senhor abençoar meu filho, se o Senhor fizer isso em casa, se o Senhor fizer aquilo outro, Senhor, e eu vou fazer aquilo outro. Você fez um voto, Deus não pediu para você fazer. Você cumpriu seus votos. Isso pode gerar problemas na sua vida, e vou dar base bíblica. Em Provérbios capítulo 20, no versículo 25, é muito claro isso. O texto diz assim: é uma armadilha consagrar algo precipitadamente e só pensar nas consequências depois que se fez o voto. Olha esse texto. Não pode passar por esse texto ligeiramente? Tem que olhar para esse texto aqui. É uma armadilha consagrar algo precipitadamente e só pensar nas consequências depois que se fez o voto. Olha o que a palavra está dizendo. Você prometeu algo para Deus e você não cumpriu. A Bíblia é clara em dizer que isso pode trazer consequências terríveis. Por isso eu insisto. Existe algum voto que você fez e não cumpriu? Veja o que a Bíblia afirma em Deuteronômio capítulo 23, no versículo 21. Está escrito: se um de vocês fizer um voto ao Senhor, ao seu Deus, não demore a cumpri-lo, pois o Senhor, o seu Deus, certamente lhe pedirá contas, e você será culpado de pecado se não cumprir. Irmãos, não são palavras minhas, eu não estou aqui te amedrontando, eu não estou aqui te assustando, mas é que se você não arrumar a vida, você não pode avançar. Isso prende você, isso escraviza você, isso impede o fluir da bênção de Deus na sua vida. Você fez um voto e não cumpriu, certamente Deus vai pedir conta. Eu vou usar uma linguagem bem apropriada para esse questionamento que farei agora. O que é que você está devendo a Deus? Tem alguma dívida sua para com Deus? Não é só uma pendência, mas também uma dívida para com Deus. Deus está lhe pedindo hoje, Ele está dizendo assim: olha, eu não estou pedindo apenas por você, eu não preciso da prestação de conta tua, mas você precisa, se você não fizer isto, não pagar a sua dívida, se você não arrumar isso na sua vida, o que vai acontecer? Isso vai impedir você avançar, você vai ficar preso. Talvez há pessoas aqui que dizem para Deus, numa mensagem, o Espírito Santo falou com você, você levantou a sua mão, se não levantou, lá no seu coração você decidiu: eu vou fazer verdades básicas. Você já fez? Quem sabe você disse assim: não, eu vou fazer verdades básicas, no primeiro batismo eu me batismo. Já passou quantos batismos? E o teu voto? E o teu compromisso? Quem sabe há homens e mulheres que estão aqui dizendo assim: poxa, Deus falou no meu coração, eu vou casar com essa mulher, vou legalizar essa situação, vou sair dessa situação de ilegalidade e eu vou ser uma família do jeito que Deus quer. Você já fez? São votos que nós fazemos e muitas vezes nós não cumprimos. Quem sabe há pessoas aqui cheias de talentos e dons, diz: eu vou dar as primícias dos meus talentos e dons. Tem tanta coisa que nós podemos fazer na nossa igreja. Eu fico pensando nos nossos adolescentes. Às vezes eu fico com medo de falar do meu sonho, as pessoas ficam achando que eu estou simplesmente inventar coisa para gastar dinheiro, mas eu fico pensando: puxa, está vendo no Lar Betânia? Nossa, nós podíamos construir aqui uma praça de skate. Tem tantos jovens da nossa igreja que sabem brincar de skate, podia ajudar nossos adolescentes a gastar mais energia, a se envolver com um discipulado, com um punhado de coisa. Por que não? Por que nós não podemos ser uma família assim? Por que nós não podemos ser uma igreja assim, onde um cuida do outro, onde ajuda o outro, mesmo nas horas de lazer? Por que não? Talvez tem pessoas aqui que têm tantas habilidades, tantos dons que podiam colocar à disposição, que você não está percebendo. Eu fiz um voto de utilidade, mas você não tem cumprido, dado dos seus próprios talentos, das coisas boas que você pode fazer para que o evangelho do Senhor pessoas sejam alcançadas. Tem tantos adolescentes que talvez não viriam às nossas reuniões, mas poderiam ir numa praça de skate, escutar um testemunho, ouvir a palavra de outras formas, de outras maneiras. Qual é o voto que você fez a Deus e que Deus está pedindo para você? Você não vai cumprir. Em quarto lugar, para arrumar a vida e poder avançar livremente, temos que acertar as nossas pendências relacionais. Eu sei, irmãos, já mencionei nesta mensagem, mas eu percebo que eu tenho que voltar a esse assunto com mais clareza. Como nós vemos, não deve existir no coração daquele que crê
nada que não foi resolvido, nada que chegou a um ponto de paz. Escute esta frase, que chegou a um ponto de paz. Às vezes tem pessoas que nós vamos perder, querendo ou não. Lembra do jovem rico? Jesus muito o amou, mas o jovem rico foi embora triste, e Jesus muito o amou. Ele foi. João 6, Jesus está pregando, a multidão foi embora, e os discípulos disseram: Senhor, se o Senhor não mudar esse discurso, nós perdemos todo mundo. Duras são essas palavras. Jesus falou o que para eles? Vocês também não querem ir? Não precisava da aprovação deles para aquilo, a palavra tinha que ser dita, tinha que ser falada. Tem pessoas que nós vamos perder, que nós não queremos perder, que nós não desejamos perder, mas infelizmente elas nos deixarão. Mas nós temos que chegar num ponto de paz naquele assunto. Nós temos que chegar num ponto de paz em que nós fazemos paz entre nós e Deus e aquela situação, mesmo que seja que ela vá embora, ou que ele vá embora. Talvez possa ser algo aparentemente bobo, pequeno, sem muito valor, mas se existe algo em você, que você tem consciência que feriu alguém, ou está pendente entre você e a outra pessoa, alguma coisa, Deus lhe chama para que você estabeleça paz nisto, que você arrume essa situação. Essa é uma exigência divina. Em Romanos capítulo 12, no versículo 8, nós lemos: no que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Olha, é no que depender de mim. Mesmo fazendo tudo de mim, pode ser que não vai chegar num ponto de paz, mas eu tenho que fazer. E quem sabe isso é eu e Deus. E eu cheguei a um ponto de paz. É dever de cada cristão fazer todo o possível para viver em paz com todos. Jesus levou isso tão a sério, que ele vinculou, irmãos, as nossas ofertas com o estabelecimento de paz com as pessoas. Veja em Mateus capítulo 5, no versículo 23, ele diz assim: portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, e ali se lembrar que seu irmão tem algo contra você, olha o versículo 24, deixe sua oferta ali, diante do altar, vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta. Esse texto deixa claro que Deus valoriza mais o nosso coração do que a nossa oferta, e do que o nosso dízimo, muito claramente. A mensagem aqui é clara: acerte as suas pendências relacionais para você avançar. Você não vai poder me agradar, você não vai poder me comprar, você não vai poder passar a lábia em mim, de jeito nenhum. Você vai ter que acertar essas pendências relacionais. Talvez exista a necessidade de você reconciliar com duas famílias. E aqui eu achei muito interessante essa palavra que Deus trouxe no meu coração, porque nós temos duas famílias. Uma é a família biológica e outra é a família espiritual. E eu quero perguntar para você com muito amor as mesmas perguntas que fiz a mim. Existe alguma pendência com algum membro da sua família? Talvez com o seu filho? Quem sabe com um dos seus pais? Eu tive que olhar isso para dentro de mim, certificar dentro de mim. E eu tive que tomar alguns passos à luz disto, irmãos, ao meu coração. Eu quero falar isso porque eu não quero de maneira nenhuma achar que eu estou pregando uma palavra que eu não estou confrontando o meu coração. Segunda família é a família da fé. Talvez exista a necessidade de você reconciliar com alguém do seu trio, talvez com um líder do seu ministério, ou quem sabe com alguém do ministério onde você serve, talvez com alguém da igreja que atende você no ministério. Eu tenho tido reclamações de pessoas que servem, de que algumas pessoas tratam tão mal, quando deixam suas crianças, quando deixam seus carros. Eu quero desistir, pastor, estou sendo maltratado. Talvez tem pessoas aqui que têm que ir lá pedir perdão a essas pessoas que têm ferido. As pendências relacionais nos escravizam, irmãos. Mas nós assim que aceitamos Cristo, nós descobrimos, irmãos, que Deus colocou as asas da fé em nós. Essas asas da fé é para voar alto, irmãos. E por isso nós não queremos ficar acorrentados por nenhuma pendência, irmãos, que esteja nos amarrando nessas questões relacionais. Ninguém consegue correr ou voar com os pés acorrentados. Então guarde isso no seu coração. O ressentimento é a isca do diabo, é a isca de Satanás,
O diabo quer encontrar uma maneira de entrar em sua vida. Será que tem algum ressentimento no seu coração? Em nome de Jesus, eu conclamo você a não deixar nem um dia mais passar sem você tratar esse assunto. Ressentimento é tomar veneno e esperar que o outro morra. O ressentimento abre a porta da nossa vida para o diabo agir. E a Bíblia é muito clara em Efésios, no capítulo 4, está escrito, Paulo colocando com todas as letras: quando vocês ficarem irados, nós vamos ficar muito irados. Muitas vezes, ele diz, quando vocês ficarem irados, não pequem, que significa que tem lugar para a ira na nossa vida, mas não pode ter lugar para o pecado no nosso coração. Ele diz, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Não dê lugar ao diabo, não deixe o diabo arrumar brecha na sua vida. Há uma outra versão que diz, não dê brecha para o diabo. Quando eu falo de estabelecer um ponto de paz, talvez esse ponto de paz recomeça com um reconhecimento. Diz, não, eu tenho que tratar com essa pessoa. Não é hoje, não é amanhã cedo, porque eu ainda não estou pronto, Senhor, mas eu reconheço e eu tenho que encarar isso. Eu não posso continuar dessa maneira, preso a isso, porque pode ser que a outra pessoa nem está pronta para te ouvir, nem para te escutar. Mas você precisa, irmão, por favor, descubra a asa que o Espírito Santo colocou para você voar, para você ir além, para você viver além daquilo que Deus quer. Esteja livre. É o perdão que faz isso. Não deixa nenhuma pendência para avançar. Por fim, em quinto lugar, para arrumar a vida e avançar, acerte suas pendências profissionais. Nossa vida pode ser vista como um computador. Muitas vezes nós abrimos tantos arquivos e nós deixamos ele aberto, o computador aberto. Nós não os fechamos, nós não finalizamos aqueles arquivos. Isso faz com que a máquina do nosso computador fique pesada. Talvez é isso que está acontecendo. Você vai entender melhor se usar o seu celular. Tantas coisas abertas, tantos aplicativos abertos, que começa a travar tudo. Você tem que ir fechando. Também é assim na vida. Quantas pessoas estão com a máquina da vida travada, porque tem muita coisa em aberto, muitas questões para ser resolvida. Isso gera cansaço, isso gera pressão, isso causa ansiedade. Isso pode travar a sua máquina da vida. Talvez por isso você não tenha avançado. Isso se aplica muito à nossa vida profissional. Nós vamos procrastinando, nós vamos deixando para depois, e as coisas precisavam ser finalizadas ontem, e nós ainda não terminamos. Aliás, meus irmãos, a Bíblia é muito clara em Provérbios, no capítulo 24, no versículo 27, está escrito: termine primeiro o seu trabalho a céu aberto, deixe pronta a sua lavoura. Acho incrível esse texto. Tem coisas na Bíblia que eu fico me surpreso. Como é que eu já passei por cima disso? Já tantas vezes não vi isso. Esse texto está dizendo sobre procrastinar. É um mal que vai trazer consequência. Termine primeiro o seu trabalho a céu aberto, enquanto é dia, enquanto é possível. O sucesso vem àqueles que fazem hoje, aquilo que as outras pessoas estão pensando em fazer amanhã. Você tem que fazer hoje. E é um fato, irmãos, quanto mais preguiçosos for o homem, mais coisas ele terá para fazer amanhã. E pode ter certeza, na maioria das vezes, ele não vai contar ajuda. O fato é que, enquanto você não começa, as suas dificuldades não param. E aqui eu chamo a sua atenção, por favor. Talvez é exatamente isso que está acontecendo. Suas dificuldades não têm parado, porque talvez você não tenha começado a agir como Deus quer que você haja. Como é que nós vamos avançar? Procure lidar, irmãos, com todos os seus problemas agora. Quanto mais você esperar, mais difícil eles se tornarão. Se você quer que um trabalho pareça fácil, ou um trabalho fácil pareça difícil, é só ficar adiando a realização dele e ele vai ficar mais complicado. Eu conheço pessoas que estão sempre prestes a viver. Eu conheço pessoas que estão sempre esperando até que alguma coisa mudem. São pessoas que estão esperando até que hajam mais tempo. São pessoas que estão esperando até que sintam menos cansado, até que sejam promovidos, até que sejam estabelecidos, até isso, até aquilo, e assim vai. Muitas pessoas acham que precisam ocorrer um evento em maior proporção em suas vidas antes delas de fato começar a viver. Mas Deus quer que você viva hoje, agora, nesse instante, nesse momento. Dê atenção a este fato. Um só dia, o de hoje, vale 2 vezes mais que amanhã. Um só dia.
Não podemos esquecer que a vida é como um táxi. O taxímetro continua funcionando, quer você esteja parado ou quer você esteja em movimento. E você não pode esquecer que quem paga a conta é você. É você. E eu creio que Salomão fecha o assunto em Provérbios capítulo 14, no versículo 23, quando ele diz que todo trabalho árduo traz proveito, mas o só falar leva à pobreza. Por isso, irmãos, nós queremos avançar, chega de desculpa, faça o que precisa ser feito. Qual serviço você tem que entregar? Qual é o produto que você vendeu e que ainda não entregou? O que falta para você fechar aquela matéria que você está estudando? Aquele curso que você está fazendo? Quem é que você está esperando? Deus tem muito mais, muito mais, muito mais, muito mais preparado para você, mas Ele quer que você se prepare para avançar. Você tem que arrumar a sua vida para avançar. O que está travando você? Feche os seus olhos neste momento. Curve a sua cabeça nesse instante. Eu tenho certeza de uma coisa, que Deus está pedindo. Quando é que você vai colocar do meu altar isso que está travando você? Talvez você hoje, até nesse momento, a voz da incredulidade está falando para você, está vendo? Você devia ter ficado em casa. Se você tivesse ficado em casa, não tinha escutado o que escutou. Agora veja só. Mas é Deus que está alertando você. É porque Ele ama você. Eu sei os planos que tem a respeito de vós, de prosperidade, de bênção, de um futuro glorioso, diz o Senhor. E hoje a única coisa que Ele pede de você é: coloca no meu altar, entrega no meu altar. Esse hino que vamos cantar agora, enquanto você está com os olhos fechados, cabeça curvada, serve como apelo a você. Eu vou dar a oportunidade para você levantar daqui a pouco no seu lugar, para que eu ore com você. Mas em nome do Senhor Jesus, escute o chamado de Deus, arrume a casa para poder avançar. Missionária Central de Maringá